Meu trabalho é combustível, playlist de qualidade, raridade inesquecível. Existe quem resiste, afirmo e valorizo. O riso mais valioso tem morto que levanta vivo. Sem truque, batuque nas tracks, em recurso e achei se mexe. Repica, carry, squash, por amor que vem os cash. Swing, cabelo black, samba, rap, meu hino. Negritude nas manhãs de traje, africano fino. Africano fino, meu suor soa no fone. Meu contrassenso de elite, meu senso é meu sobrenome. Meu doce trabalho, canjica, canela, cravo, manga com leite, meu favo, herdeiros e não escravos. De saia rodada, negra, mulher dandara, afro-brasileira, herdeira e não escrava, herdeira e não escrava, negra, mulher dandara, pedra preciosa, rara. Eu sou Jennifer Rufino, conhecida como Nomadê. A música chegou na minha vida através de uma rádio. Meu pai fundou uma rádio comunitária aqui na Zona Norte na década de 90. Então eu sempre estava nos bastidores da rádio e por lá passaram vários grupos, inclusive do KJ Nação Hip Hop, Catinguelê, Negritude Júnior e vários grupos que ficaram conhecidos em sua primeira formação, que depois tiveram grande visibilidade. Sempre gostei muito de vinil e o meu sonho era ser DJ, só que na época não tinham tantos projetos assim de fomento, era tudo muito caro. Daí depois dos meus 5 anos eu comecei a escrever e compor algumas coisas, né? E depois eu comecei a cantar rap, que o rap foi uma das primeiras referências que eu tive na minha vida. E depois eu conheci outros ritmos que eu gostei também, assim como reggae, como drum bass, como house, samba rock, nostalgia e outros tipos de cultura que eu também acho interessante. As composições que eu faço, elas são uma narrativa de muitas coisas que eu vejo. Eu tenho uma ligação muito forte com a literatura, né, com a arte urbana, com a dança, e eu penso em compor os meus projetos para escrever minha própria história, né? Porque se a gente não escreve a nossa história, ela é terceirizada e outras pessoas passam a contar. Arquitetamos na construção do imaginário, oprimir quem quer progresso é fator retardatário. Descendemos de intelectuais visionários, discursos dão porre nas redes, dão like. Se beber, não vote, se amar, não pare. Viver dá trabalho, trabalho dá fadiga. Ser a quintanga, mandar existe aposentadoria. Benção são seguro de vida. Um salve pra quem protege e guia aí de cima. Desejo oriundo do além, impossível de prever. Quem recebe diz amém. Desconstrói a física, zomba do acaso. Teorias em desuso, vagam pelo espaço. Avenidas são artérias, asfalto pulsa e vibra. Olhando dos prédios parecem até formigas. Perdidos e achados, feridos e amados nos tornamos esse grande mosaico. Boa noite, sou Mel Gonçalves. Esse é um projeto Conexão Photosound, um projeto idealizado por Mel Gonçalves, Jennifer Silva, Débora Araújo. Convidamos Nomadê para falar um pouco também da sua experiência riquíssima. Jennifer, que são as mulheres empoderadas aí, produtoras culturais, que vão somar nesse relato, né, de vivência. Esse é um projeto que ele tem o apoio da Lei Aldir Blanc na cidade de São Paulo. É uma lei que surge aí para poder trazer ainda mais força e suporte para nós, né, produtores periféricos e principalmente para nós mulheres, né? Então, quero começar com o Nomadê. Conta um pouco aí da sua experiência riquíssima. Boa noite, eu me sinto muito honrada em poder participar aqui do projeto Conexão Photosound e apresentar um pouco da experiência que eu tive no decorrer desses mais de 10 anos aí dentro da produção cultural. Eu acredito que estamos vivendo um momento inédito pela questão da pandemia, então a nossa forma de organização dentro da produção cultural ela está sendo ressignificada e eu comecei a atuar com produção em 2009, um período de transição. Naquele período eu era adolescente e muitas coisas que eu não entendia direito em relação a mecanismos, editais e projetos, eu fui desenvolvendo no decorrer
de oportunidades que eu tive, inclusive através do programa Jovem Monitor Cultural, onde eu tive a oportunidade de atuar durante 2 edições. Foi muito importante para o meu amadurecimento profissional e eu tive experiências bem, como eu posso assim dizer, experiências que foram únicas e inéditas, né? Atuando tanto no atendimento e acolhimento de públicos diversos dentro de equipamento cultural. Atuei também nos bastidores, na parte administrativa, com contratação artística, e todo o conhecimento que eu adquiri também serviu para que eu pudesse orientar grupos do meu entorno também, né? Daqui da Zona Norte, que a gente sabe que é uma região que tem muito talento, porém não tem tanta oportunidade assim. Bom, eu sou a Débora, sou do lado leste, São Mateus. Estou iniciando, né, na minha carreira de produção cultural. Já participei de outros projetos. E aí conciliando com o mundo corporativo, dia a dia, acabei agora, né, focando mais, tentando ampliar os meus conhecimentos, investir mais tempo. Sou formada em administração, agora estou cursando também um curso de serviço social, então sempre gostei de estar envolvida, sempre consumi muita arte, e aí eu pensei, bom, consigo fazer parte e produzir junto também. Então, acho que está sendo super relevante para o meu crescimento profissional e contribuir, né, com a sociedade. E tá, não gosta? Não? Eu posso terminar só a foto? E conseguir contribuir com a sociedade para levar a cultura a lugares com menos acesso e enfim, crescer e poder contribuir mais. Massa. Bom, sou Mel Gonçalves, eu sou fotógrafa e produtora cultural, sou formada em audiovisual e eu fiz curso de videomaker. Muito massa porque a Jenny falou, né, sobre o trabalho que a gente fez como Jovem Monitora Cultural. Eu, inclusive, a conheci em 2012 nesse projeto também, onde, tipo, no espaço cultural que eu colava, eu frequentava já, tipo, para andar de skate, fazer uns grafites e tal, antes de ser o CCJ, né, que no caso a gente fez esse projeto, né, um dos lugares foi no Centro Cultural da Juventude. A gente colava lá com os amigos para andar de skate, para fazer grafite, para fazer umas intervenções, e depois de um tempo virou um espaço cultural e de repente, eu me lembro que finalizando o curso da faculdade, eu trabalhava no administrativo, que foi onde eu conheci a Débora. Então, tipo, os universos, assim, como eles se cruzam, né, e às vezes, mesmo que pareça distinto, ele acaba se conectando de uma maneira tão, assim, surreal e ao mesmo tempo leve e orgânica, né? Então, essa experiência, assim, no Centro Cultural da Juventude foi muito massa também, assim, por conta que eu consegui botar em prática aquilo que eu estava estudando na facul, né, exercendo nos registros de foto, os vídeos, e depois fazendo as captações, né. Me lembro muito bem que Cleiton João, mano, sempre deu um apoio pra gente, com vários outros jovens ali, Ricardo Brasil, Fino The Flow, o Davidson, e tipo, meu, foram só pessoas assim, boladas que fizeram parte da nossa história, e hoje a gente tá aqui produzindo esse material, sabe, se reunindo principalmente com essas mulheres que sempre fizeram parte, né, da minha história, e as duas que já se conheciam também em outro rolê e hoje tá fazendo parte do mesmo projeto. É muito louco ver como que a cultura, como que a arte, ela tem esse poder de conectar mesmo pessoas e trazer isso de uma maneira tão poética, sabe, tão livre e tão empoderada mesmo, assim, sabe, tão forte, assim. Eu me sinto muito impactada quando, por exemplo, desde um mini doc como esse que a gente está produzindo, até mesmo grandes coisas que a gente vai alcançar, projetos que a gente já conseguiu, né, ser aprovado e outros que a gente idealiza. Então, tipo, o que a cultura, né, a importância que ela tem assim na minha vida, é isso, né? Eu vejo ela materializando sonhos, né? E aí quando a gente consegue um fomento, pô, ainda melhor, porque o amor fortalece, a gente sempre brinca, né, Jenny? O amor fortalece, mas o dois, ele paga a conta, né? Então, é muito massa a gente entender, tipo,
como que o que a gente estudou, porque antes de fazer a faculdade, né, fiz a faculdade aí em 2012, mas, hoje com 34 anos eu comecei na arte mesmo, a fotografar com 13, 14 anos, mas em projetos sociais com 17 anos, e hoje, tipo, você olha pra trás e fala, pô, legal, já tenho um repertório, sabe, acho que posso somar, né, posso contribuir nesse projeto ou em outros, até mesmo, né, Jenny, que você estava falando de se enxergar, de poder olhar e falar, e a Débora também disse, de se enxergar e falar, pô, eu posso fazer, eu tenho condições de fazer essa produção e outras, né, então eu penso isso, assim, sabe? O que você pensa? Eu acho que é muito valoroso ter a oportunidade de atuar numa área que a gente ama, né? E que pode contribuir para a qualidade de vida de outras pessoas, porque a arte ela é vista como um elemento secundário, né? Normalmente as pessoas vão ter contato com a arte quando elas estão com a saúde debilitada, ou quando alguém indica, vai lá no teatro, vai assistir um filme. E assim as pessoas acabam não entendendo qual que é a dimensão e qual que é o lugar que a arte e a cultura elas possuem na sociedade, inclusive quais são os mecanismos que fazem essa arte ser produzida e quais são as pessoas que fazem parte, né, dos bastidores, a pessoa que faz a iluminação do filme, a equipe de produção, os carregadores, o pessoal que cuida da parte da locação e de várias outras coisas. Então, muitas dessas pessoas elas tiveram que ter seus ofícios ressignificados neste momento aí da pandemia, né? Muitos companheiros nossos e companheiras de trabalho. Então, é mais uma forma da gente refletir sobre isso, né? E qual que é o olhar que a sociedade dá para essa classe trabalhadora que vive daquilo, que necessita pagar suas contas, alimentar sua família e que está num momento que é um momento bem complicado e informal, né? Porque não tem outros mecanismos de se alimentar e de custear suas despesas básicas. E a arte tem, né, como a Mel falou, esse poder de conectar e transformar, né? Falando por mim, assim, eu tive a oportunidade de transformar meu estilo de roupa, o meu cabelo, através de como eu olhava para aquilo, seja música, seja um filme, seja uma série, ou seja uma peça de teatro, como eu me identificava e como eu conseguia me reconectar comigo mesma, né? Então, esse poder que a arte traz para nossas vidas, seja, ouvir uma parte aqui desse som que transformou tudo, assim como eu tenho aqui uma tatuagem que eu registrei a frase, um verso do parte 1 que mudou, transformou minha vida. Então, como é poderoso, né, esse momento quando você se conecta e consegue se enxergar através da arte, né, de outra pessoa, né? Então, por isso que eu vejo tão importante, né, levar para todos os lugares, principalmente para as bordas, né, da cidade, essa relevância da arte, né? Muitas pessoas falam que São Paulo é um ambiente frio, que ele não é acolhedor, porém as periferias de São Paulo têm um movimento muito forte de cultura em regiões descentralizadas, e eu me recordo de vários lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, tanto como telespectadora como artista, né? Além de ser produtora cultural, eu sou sonoplasta, sou rapper. E tive um rolê aí de 4 anos dentro da universidade, cursando publicidade e propaganda. Porém, eu acho que tudo que eu conquistei na minha vida até o presente momento e que eu sei e que me dá suporte e alicerce para tudo que eu vou conquistar vem da cultura. Então, eu me considero uma pessoa que eu me considero uma trabalhadora cultural, né? E tem uma diferença muito grande entre você ser trabalhador e você ter um emprego, né? Porque, além do que o dicionário nos mostra, tem uma diferença enorme entre trabalho e emprego. Mas eu não vou explicar, vou deixar para vocês darem uma pesquisada.
Mas, em tese, né, o emprego é algo que tem a ver com algumas coisas que são formais e pré-estabelecidas através de uma lei, né, que deveria acontecer, mas normalmente não acontece como deveria. E a cultura, a gente tem essa deficiência de não ter leis que sejam suficientes para conseguir colocar toda a classe trabalhadora em todas as suas áreas, né? Tanto no audiovisual quanto na música, entre outras áreas. E muito do que a gente produz só é visto quando está materializado, quando está pronto. Tem muito trabalho que ele é intelectual e intangível que ele é produzido, só que não tem como você medir aquele tempo que a pessoa teve para se dedicar, né? Então é um lance de você se dedicar para um trabalho ou para alguma atividade ou uma função, mesmo sabendo que quando você estiver lá numa fase da sua vida mais madura, talvez você não vai se aposentar, né? Porque a classe artística não tem uma categoria assim específica para você se aposentar enquanto artista, né? Então são mãos invisíveis que produzem vários produtos que praticamente existem, mas como se eles aparecessem do nada, né? São muitas questões aí pra gente pensar sobre isso, né? Bom, é verdade, sabe, Jenny? Eu acho que é muito louco essa conexão mesmo que a música, que o cinema, que a fotografia, que um grafite que você passa na rua, uma frase que você lê, você vê que tudo aquilo, né, como a Dé mesmo disse também, é como isso te faz se reconectar consigo mesmo. E às vezes até encontrar um ser, uma parte sua, que você nem sabia que existia, sabe? E reacende uma chama, ou te faz olhar para um, sei lá, parece que é um novo horizonte, mas na verdade é um horizonte que sempre teve aí dentro, mas ninguém cantou para você aquilo, ninguém poetizou antes, até que um dia isso acontece e você sente nem uma obrigação, mas uma necessidade gostosa de fazer por alguém aquilo que foi feito por ti em outro tempo, sabe? Exato. Muito louco. Eu conheci um projeto, né? O primeiro projeto que eu fiz parte, assim, que eu participei como aluna mesmo, assim, foi um projeto que chama Fabicine. Foi aqui na Quebrada, sabe? O Fábio Galvão, muito querido. Conheci pessoas, maravilhosas ali. E assim, a gente ia remando de skate, sabe? Até o pico. Porque chegando lá a gente ia conhecer um pouco de cinema, um pouco de fotografia, um pouco de sonoplastia e roteiro, e tipo, eu nunca tinha ido na Cinemateca, sabe? Então foi um projeto assim que eu nunca tinha pegado uma câmera de vídeo de verdade, assim, sabe? Tipo, profissional, né? Tem celular, essas coisas todas, mas na época aquilo pra mim era uma coisa super nova, assim, e foi muito rico, muito verdadeiro tocar no equipamento Pro, sabendo que eu tava ali de maneira amadora, mas ter o devido cuidado de saber que hoje eu posso produzir alguma coisa também pra minha quebrada, assim como minha quebrada um dia abriu as portas, assim, sabe? Pessoas importantíssimas que teve essa iniciativa, sabe? De conseguir um pouco daquele fomento, são essas mãos invisíveis que cuidam justamente desses manos e minas das bordas, né, dessa metrópole que, no caso, São Paulo, né, onde a gente reside aqui, e onde a gente luta, né, como fala, que é a selva de pedras. E é assim que a gente se sente, assim, né? Porque é uma luta diária, uma guerrilha, mas parece que quando a gente põe um som, que a gente, eleva aí o nosso chakra, sabe? Quando a gente faz um registro, nem que seja, tô com a minha câmera, legal, vou registrar, mas vou registrar também com o olhar. Quando você ouve uma poesia, sabe? Eu fiz uns registros já da Jenny, né? Em outros projetos também do Conexão. E foi uma coisa muito louca, porque a poesia dela, como já mencionei, né, já tinha trabalhado com ela anteriormente, mas como produtora, as duas ali. E registrar ela como uma artista, pra mim, foi uma honra muito grande, sabe? Porque você vê nos versos, né, e na poesia interna dela expressando, botando pra fora coisas que, são vivências parecidas com a minha, são coisas que eu também tinha aqueles anseios e tipo, ver poetizada, ritmada do jeitinho dela, sabe? É uma coisa muito louca. Então, como que a cultura, como que a música e como que a fotografia, como que o vídeo impacta, me faz sentir uma mulher muito mais forte, assim, sabe? Acreditar mais em mim, na minha capacidade de produção
e olhar, meu, mulheres guerreiras como vocês. E é muito louco, assim, sabe? E eu acho que uma coisa legal também do lance da produção, e eu entrando, né, mais a fundo agora nessa experiência, é como é bacana a gente apresentar artistas independentes, valorizar, né, esses artistas, seja através de uma poesia, através de um som, através de um grafite, às vezes até para a própria quebrada que ele veio, né, e a galera ainda não conhece. Então, como é importante a gente valorizar isso, né? Então, eu gostaria de agradecer esse momento tão rico e especial que a gente teve agora, essa aula, né? É um prazer enorme para mim estar ao lado dessas duas grandes mulheres que me ensinam muito a cada dia, acompanhando o trabalho de perto. É um prazer enorme. Muito obrigada. Que linda. Nossa, é muito louco isso quando a gente vê que é puro e sincero, né? De coração. E pra mim não é diferente, eu tô me sentindo muito abençoada, porque como fotógrafa, videomaker, produtora, adoro ficar aí atrás das câmeras e, meu, tá aqui com vocês trocando essa energia mesmo, assim, sabe? Essa elevação vibracional mega positiva. Foi um aprendizado, assim, muito grande, né? Porque me senti, meu, livre, talvez não, né, dar uma empacada ali numa ideia, na outra, mas assim, deve ser maravilhosa. Noma, você é inspiração pra gente, pra nós mulheres, sabe? Bom, me sinto lisonjeada de estar participando do projeto e eu vou deixar aqui uma frase de uma música que eu tive a honra de participar. E esse projeto, nós conseguimos participar da Semana Internacional da Música. Fomos 2 artistas que foram selecionados, eu e a Banca Rap Tá no Sangue daqui da Zona Norte. E um dos trechos que eu coloquei nessa letra é assim: um mundo melhor, queremos. Vejo reticências, por onde iremos. Sobreviver não é viver. Se a injustiça alheia é desobedecer. E é isso que a gente vai fazendo aí quando a gente encontra algumas pedras no caminho, alguns muros altos, assim, a gente sempre dá uma forma de driblar tudo isso e pensar na cultura e na educação como um direito, não como um privilégio, né? Eu acho que esse projeto ele aconteceu porque teve um ponto de partida, e esse ponto de partida foi uma pessoa que incentivou, né? Que nem você falou, quando você ia de skate lá, você tinha interesse por conhecer mais sobre cinema. A Débora também tinha interesse em desenvolver algum trabalho dentro da área cultural. E uma influencia a outra, a gente se ajuda, se fortalece. O Gilmar tá aqui fortalecendo a gente também. E eu acredito que é isso, né? Eu sou uma pessoa que sou influenciada por pessoas diversas, assim, de vários lugares, países, territórios. E eu penso que a cultura é isso, né? É uma grande família que se abraça, que tem afeto. E o bacana de participar desse projeto é a gente saber que a gente vai entrar nele e o afeto vai prevalecer, né? O lance das trocas, do carinho. Isso que faz a gente pensar em continuar persistindo numa área que, em relação às questões financeiras, é incerta, mas o lance da realização pessoal, a questão da plenitude e da alegria e da felicidade, não tem como a gente contabilizar. Muito obrigada por tudo. Tamo junto aí. Conexão Photossound. Yes.